Olá, alunos e alunas do Colégio São Francisco, do primeiro colegial do ensino médio. Eu vou fazer aqui com vocês dois vídeos para a gente trabalhar um pouco do que foi o roteiro de estudo e ao mesmo tempo fazer uma retrospectiva aí do que foi o ano até agora com as aulas. Lembrando que são 8 questões do roteiro de estudo, de tudo que a gente viu ao longo do ano até agora. Distribuído em 8 questões. Então o primeiro vídeo vai ser as primeiras 4 e depois eu faço um outro vídeo com as outras 4. A primeira pergunta, né, que é feita no roteiro de estudo e que é a base, né, para começar a entender a sociologia é explicar o processo histórico, né, do surgimento da sociologia, onde ela surgiu, quais são as suas influências. E aí a gente pega um passado, né, muito distante, na Grécia e Roma da Idade Antiga, e lá teve uns primeiros pensadores, né, que já questionavam sobre a sociedade, que já faziam análise sobre a sociedade. São conhecidos como filósofos. Esses filósofos têm uma contribuição muito grande no surgimento da sociologia, mas não foram eles, de fato, que construíram a sociologia, tendo em vista que a análise que eles faziam não era de uma extrema transformação na sociedade. Por isso que a sociologia vai nascer somente na Idade Moderna. Bom, passando pela Idade Antiga dos filósofos, desse pensamento, né, filosófico, nós temos a Idade Média, uma idade que não contribuiu muito, né, para os estudos da sociologia, tendo em vista que era uma sociedade estagmentada, ou seja, uma sociedade que não sofria grandes transformações. Já na Idade Moderna, dois movimentos, né, intelectuais são fundamentais e são a base para surgir a sociologia, sendo eles o Renascimento, né, que conta com um grupo aí de literários, cientistas, artistas, filósofos, que vão começar a questionar a sociedade através do uso da razão, da participação do homem na sociedade e com diversas teorias, como por exemplo do Galileu, que vai falar da questão do heliocentrismo, né? Isso vai gerar um forte embate com a igreja. Outro movimento importante também para surgir a sociologia é o iluminismo, né? O movimento aí dos filósofos, dos pensadores, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire. São pessoas que analisam a sociedade, né, na qual estão vivendo, e tem uma forte contribuição para a sociologia também. Mas enfim, como e quando surge a sociologia? O fenômeno histórico de onde surge a sociologia é exatamente a segunda revolução industrial, quando a sociedade está passando por diversas transformações. Isso por volta de 1850, 1860. Então a sociologia ela nasce nesse contexto de transformações, né, de uma realidade, e aí a necessidade, né, de surgir uma disciplina que estude a sociedade. Então a sociologia como disciplina ela tem essa função social, fazer uma análise da sociedade. Essa é a função dela, né? Observar as transformações no meio do olho do furacão ali e tentar colocar, né, um pouco dessa observação do que se passa naquele momento da segunda revolução industrial, que é exatamente onde o capitalismo está surgindo, as máquinas e tudo mais. E é nisso que os sociólogos tentam se embasar, nessas transformações. A número 3, né, isso eu já expliquei, a 1 e a 2 articuladas. A 3 fala de um sociólogo, primeiro sociólogo a pensar a sociedade, que é o Saint-Simon. Ele observa, né, esse surgimento das máquinas como algo muito bom para a sociedade. Ele estava analisando ali no momento que está surgindo as máquinas, então ele fala que isso traria uma certa felicidade para os indivíduos, que teriam mais tempo para poder se socializar, para poder fazer outras coisas, né? Se a gente observar hoje, de certa forma ele errou, né, nessa análise, mas ele tem essa ideia, e ele tem uma ideia até mais abrangente. Ele fala que haveria uma grande distribuição, né, entre os trabalhadores, e isso geraria uma certa equidade entre as pessoas, né? Lembrando que ele é um socialista utópico, ele fala de igualdade, ele fala desse momento como um momento grandioso para a sociedade. Então essa é a análise do Saint-Simon, né, que é o primeiro sociólogo, mas não o pai da sociologia, porque aí vem a número 4 que a gente coloca: quem foi Augusto Comte?
E o Augusto Comte foi exatamente o pai da sociologia, o primeiro sociólogo de fato, né, o fundador da sociologia. E ele tem um pensamento, né, da ciência, da razão e da experiência. Então o Saint-Simon ele vai exatamente criar a lei dos 3 estágios, que é exatamente essa questão que a gente coloca no número 4, que é abordar o avanço, né, da sociedade através de estágios, passando pelo primeiro estágio, que é o estágio teológico, que é o estágio onde todas as explicações eram divinas, sobrenaturais, se explicava pelo divino, né? Então esse é o primeiro estágio que teve grande influência na Idade Média, no início da Idade Moderna. O segundo estágio é o estágio metafísico, onde você nega o primeiro estágio, que é o teológico, você nega essa explicação divina, mas você ainda não tem uma resposta certa para o que é a explicação de fato. Então uma negação do primeiro estágio, mas ainda tentando trabalhar o uso da razão para compreender, né, como que se explica as ações, né, da sociedade. E aí vem o terceiro estágio, que é exatamente o último, que é o estágio positivo, né? O maior estágio de todos, o estágio da ciência, da razão, o estágio da compreensão científica como explicação da sociedade, também chamado de estágio científico ou positivo. Então, rapidamente aí, né, uma explanação das 4 primeiras questões e as questões básicas para a gente entender a sociologia. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários embaixo que a gente vai respondendo. Um forte abraço.